Quando você me perguntou em relação aos desafios da África em relação à externa, o primeiro desafio tem a ver com a natureza da dívida, ou seja, porque é que nós fizemos a dívida e para que é que nós fizemos a dívida. Ou seja, a origem da dívida, qual é a força que nos move a fazermos a dívida e qual é o objetivo final. Nós, às vezes, temos sim uma razão, queremos, por exemplo, construir, vá lá, uma ponte que liga, daqui um exemplo prático, Angola ao Congo, por exemplo. Portanto, esta é a intenção, este é o objetivo final, a natureza. Mas no final, quando recebemos o dinheiro, claramente depois acabamos por nos desviar. Esse é o primeiro desafio. A natureza. Por que fizemos a dívida e para quê? De momento em que começarmos a perceber o nosso real objetivo com esta dívida, sermos leais a essa origem, claramente poderemos vencer esse primeiro desafio. O segundo desafio tem a ver com a inflação. Por exemplo, quando nós recebemos dinheiro, por exemplo, geralmente as dívidas são feitas em dólar, ok? Quando eu recebo dinheiro, por exemplo, da China ou da América, os meus gastos, Estado, aumentam. Quando aumentam os meus gastos, claramente há mais dinheiro na economia. Quando há mais dinheiro na economia, os preços na economia também aumentam. Também aumentam, claro. Pois os preços aumentam, claramente não quer falar da inflação. Mais dinheiro, mais inflação. Mais dinheiro, claro, mais dinheiro, mais os preços aumentam. Quando, por exemplo, vemos, às vezes, quando a ação pública é paga, os preços no mercado informal também aumentam, claramente. Também a inflação acontece, por exemplo, quando o dinheiro do Estado, para poder cumprir custos fixos, vem do empréstimo. E quando esse dinheiro acaba, por exemplo, também o Estado não tem mais dinheiro para poder continuar a comprar, por exemplo, medicamento, comprar comida, comprar outras coisas mais. Quando o dinheiro acaba, também os preços aumentam. Sim. Ou seja, a inflação, devido da dívida, surge nos dois momentos. Quando o Estado recebe, também quando o dinheiro acaba. Por que o dinheiro acaba às vezes? Porque às vezes nós recebemos o dinheiro e não aplicamos segundo a natureza da dívida, segundo aquilo que nos fez buscar a dívida. Claramente, esses aqui são os grandes desafios. Depois também, claramente, tem a ver com, podia muito bem, eu, África, prestar um empréstimo, por exemplo, à China, de formação e construção. Ou seja, eu peço um montante, claro, 1 bilhão, dos quais eu mando 50 mil jovens, por exemplo, para formarem-se na China. Desses 50 mil vão ser formados, mas o remanescente desse empréstimo eu posso construir, por exemplo, um hospital universitário. Daqui a 7 anos, esses jovens voltam. São os próprios jovens que serão não só trabalhadores, como também irão formar outros jovens, porque eu construí um hospital universitário. Mas não há uma monitorização, podemos dizer, destes empréstimos? Nós sabemos que nos bancos, quando vamos emprestar, temos que assinar uma série de documentos e eles praticamente têm que... Aliás, hoje em dia, o banco empresta-te e vai diretamente para pagar aquela compra, não é? Ou que tu estás a fazer. O dinheiro já nem fica no teu bolso, a não ser que faças um empréstimo pessoal. Aí também já são outras as condições. Não há uma monitorização dessas entidades que emprestam, dos credores, face aos valores que são... Por causa da África, não existe muito em função das garantias de pagamento. Aliás, mesmo também a forma de pagamento é um dos desafios da África em relação às dívidas. Ou seja, quem nos empresta não tem problemas em querer saber onde é que vais levar o dinheiro, porque tu ofereces garantias. É como os bancos, né? Quando vou pedir empréstimo, se não conseguires pagar, o que é que vais me dar em contrapartida? Qual é a garantia? Nós oferecemos geralmente exploração de terras, ok? De ouro, de diamante, de petróleo. Então, se a minha garantia é explorar aquele bloco de petróleo durante 20 anos, não tenho problema com o que você vai fazer com esse dinheiro. Não há este monitoramento, ok? Acontece às vezes quando nós precisamos de mais dívidas e queremos um relatório, por exemplo, de uma entidade como, por exemplo, o FMI ou do Banco Mundial, para podermos mostrar a outras entidades que nós somos bons pagadores. Mas no momento de nos emprestarem dinheiro, portanto, não há este monitoramento. Porque eu tenho garantia de que se eu não pagar, tu tens um espaço, uma província, um distrito, para poder explorar diamante, por exemplo. É a garantia de empréstimo. Logo, esses países não se preocupam muito com se vais pagar ou não. Okay? Aqui também está mais um dos nossos grandes desafios. A nossa forma de pagamento das dívidas não pode continuar a ser a garantia de exploração, por exemplo. Nós temos que ter garantias muito mais sensíveis, de que nos comprometem a fazermos dívidas. Porque, no fundo, eu acho que a empresta também quer, não é? Sim, quer que a dívida até demore a ser paga para que os juros aumentem, de certa forma. Claro. Quem empresta, quando ele sabe que vai receber, quanto maior tempo lhe dar, melhor, né? O problema é que quando nós não pagamos a tempo, quando mais aumentamos o tempo de pagamento, também comprometemos as próximas dívidas. Claro. Tanto que um dos grandes problemas de fazer a dívida não é mal nenhum. Aliás, pronto, eu ia te perguntar se é mal fazer dívida. Afinal, não, não é? Não é mal nenhum, porque as maiores economias do mundo, os americanos, por exemplo, que é a maior economia do mundo, são os mais devedores.
Depois aqui na Europa digamos, o Reino Unido, depois está a França, que são as maiores economias da Europa, então são os maiores devedores. Okay? Claramente devem à China, né? Também devem em trilhões, nós devemos em bilhões. A diferença também é abismal. Mas esse é um sinal de que não há mal nenhum em fazer dívidas. O problema está na sustentabilidade. Até que ponto você consegue pagar a dívida e continuar a pedir dívida? E também qual é a natureza da dívida? Por que você faz? De onde é que levas o dinheiro? Porque a questão é um grande problema. Agora, se fazer ou não fazer, mesmo no âmbito pessoal, não há problema nenhum em fazer dívida. Até porque quem mais faz dívida são os empresários, que poderem continuar a multiplicar os seus negócios e também, claramente, assim, empregarem mais famílias. Olhamos aqui para esse slide antes que passe, exatamente, Boa. que nos apresenta um panorama sobre qual é a posição dos países africanos, da África subsaariana, né, em relação à dívida externa. Tem aqui a lista de primeiros 5 países, nos quais Angola tem o maior devedor, com 67 bilhões de dólares, que deve à China, grande parte, também à Europa. Depois o Benin, o Botsuana, o Burkina Faso, o Burundi e o Cabo Verde. Claramente o Cabo Verde aqui, que é a menor economia entre todas, também deve 2 bilhões de dólares. Claramente, esses números não nos podem assustar no momento que nós percebemos que os países estão a pagar, não só estão a pagar, mais importante ainda, qual é o destino efetivo desses valores, de facto estão a impactar a vida das pessoas. Porque a questão principal de fazermos dívidas é para podermos mudar a vida das pessoas, para podermos criar prosperidade, ok? Dar mais acesso aos serviços básicos, por exemplo. Claramente também investimos, ou seja, quando eu recebo um empréstimo, eu tenho que olhar para esse dinheiro como sendo investimento, ok? Assim como também quem me empresta, para ele isso é investimento, porque você vai receber com juros, eu também que eu recebo, digo assim, estou a receber um dinheiro para poder realizar investimentos e não gastos, ok? Porque as economias podem receber este dinheiro de empréstimo e pagarem salários, por exemplo, reabilitar uma instituição, portanto, depois outro dinheiro, gastar, como a gente às vezes, né? Recebe o salário, depois não sabe onde o dinheiro foi. Exatamente. Onde foi o meu dinheiro? Quer dizer, também não... Portanto, quando nós recebemos esses empréstimos sem uma natureza definida, claramente acabamos por cair cada vez mais no buraco, comprometendo o futuro das próximas gerações e também as próximas dívidas. Porque, agora vejamos, Nádia, pode chegar uma altura em que você não tem dinheiro internamente para produzir, porque eu faço dívida para poder aumentar a minha produtividade e amanhã ser autossustentável. Okay? Se eu faço dívidas, claramente, e não invisto naqueles setores pelos quais eu pedi a dívida, chegar a uma altura que eu tenho tanta dívida, também não tenho dinheiro para poder produzir mais riqueza, claramente eu fico comprometido. O país entra em crise, ok? E depois, claramente, com as crises surgem outros problemas. Okay? Depois ninguém quer emprestar, não é? Sim, depois ninguém quer emprestar, depois o país, claramente, internamente entra em situações difíceis, ok? Sim. Depois é que surgem ali Estamos aqui a falar, então, já dos impactos, não é? Exatamente. Já agora, olhamos também aqui para este slide, falamos da inflação, de princípio, também, claramente, até que a urbanização, que é um impacto positivo, porque se nós olhamos para um dos países, grandes estruturas, condomínios, urbanizações, pontes, estradas, aeroportos, por causa de Angola, são feitos por meio de empréstimos, ok? Portanto, os empréstimos aumentam a urbanização, os países se transformam em cidades, ok? Portanto, muitas vezes, claramente, construímos, né, infraestruturas sem impacto direto nas famílias, mas essa é também uma das razões pelas quais os países fazem dívida. Podemos aumentar a urbanização, digamos. O emprego surge em função da urbanização, quanto mais estruturas construímos, surge emprego. A pobreza também é consequência dos empréstimos, porque, quando falamos do princípio, né, se eu faço dívidas e não canalizo naqueles setores que eu devia canalizar, depois chega uma altura em que eu, não consigo mais pedir empréstimo, porque estou completamente acorrentado, e também não consigo produzir riqueza. Okay? Claramente surge aqui a pobreza. Depois, claramente, a corrupção. Corrupção por quê? Porque quando os países, né, não estão preparados e recebem bilhões de empréstimo, depois alguns... Com esse dinheiro, o que eu faço? Tu começas a canalizar para questões pessoais, claramente, é como todo mundo, né? Tu recebes um montante que não estás acostumado e veio fácil, porque dívida é um dinheiro fácil, se não transpirou, se não produziu, não capinou, portanto, é um dinheiro fácil, ok? Eu pedi e me deram. Só que eu preciso trabalhar para poder devolver esse dinheiro. Porque o trabalho, porque dívida é comprometer-me a trabalhar bastante para poder devolver esse dinheiro. Mas quando tu recebes um dinheiro fácil e
como dizia alguém, portanto, fácil vem, fácil vai. Fácil porquê? Porque tu não te encontrou preparado. Claramente, depois, muitas das vezes em África, como muito acontece também, esse dinheiro é canalizado para questões pessoais, às vezes para questões que nada acrescentam na economia nacional, na vida das pessoas. Depois, claramente, vamos alimentando uma cadeia de corrupção, porque eu preciso depois corromper a Nádia para não divulgar o que eu fiz. A Nádia também corrompe. Depois criamos aqui um circuito. Um circuito, claro. Nos fechamos para que... Por isso é que, como perguntaste no princípio, né? Porque é que não falamos de dívida? Porque às vezes temos que justificar, fizemos dívida, onde é que foi, porque essa questão de tenho que explicar tudo, a quem eu pedi, quanto é que me deu, quanto é que eu gastei, como é que eu gastei. Depois também nos envergonha, mesmo a nível pessoal. Eu pedi à Nádia, por exemplo, 50 euros, depois gastei com, se calhar, saí com uma menina, por exemplo, depois não consigo pagar. Portanto, como é que eu vou justificar um empréstimo tão sério, com um gasto banal, depois não consigo pagar? Portanto, também nos envergonha, a razão pela qual, se calhar, muito de nós, a nível pessoal, a nível institucional, também não conseguimos falar dessas questões, porque... Pô, Sérgio, aqui sair com uma menina é banal. Depende. Pô, podias ter dado um exemplo do que, sei lá, foste comer não sei o quê, agora sai com uma menina não é banal, então. Depende da menina, não é, Joaquim? Mas entendemos perfeitamente e é uma questão muito presente em África, até porque os próprios africanos têm também dificuldade, conhecem a dívida, mas depois têm dificuldade em perceber exatamente onde é canalizado esses valores e depois num dia acordamos e sabemos que todos temos um valor em dívida para com determinado país, determinada entidade, porque, pronto, somos cidadãos daquele país, daquele continente, e a dívida ela é transversal a nós também. Joaquim, muito obrigada, foi um prazer enorme, acho que fizemos boas contas. Obrigado, deixa-me só deixar aqui Com certeza. Para isso hoje, que vale... uma das formas de podermos, né, controlarmos nossas dívidas como disse no princípio, não há mal nenhum em fazer dívidas, mas Claro. que nós façamos a dívida e vamos explicando às famílias. Porque a dívida, quando um governo faz, não é o governo, são todas as pessoas do país, ok? No momento que vamos explicando às pessoas, devemos X, estamos a fazer isso e aquilo, explicando, né, cada detalhe, fazemos o breakdown da dívida, eu acho que não há mal nenhum, até porque também depois acrescenta toda a economia. Eu acho que vale sim fazer dívida, mas claramente com responsabilidade, para que todos possamos amanhã, no futuro distante próximo, vermos melhor. Quem não tem dívida também não deve ter grandes projetos. Exatamente, né? também. Diz, né? Ai, obrigada, Joaquim, foi muito bom. Eu acho que ainda nos vemos, não é? Antes de terminarmos este ano do Bem-vindos. Espero mesmo ter-te aqui na última semana. Acho que é importante também fazermos um balanço, não é, do ano. Acho que era bom, sim.